O Jung vai dizer que ele denomina coletivo todo o conteúdo psíquico que não é próprio de uma só pessoa, mas de muitos indivíduos ao mesmo tempo. Ou seja, de uma sociedade, de um povo ou da humanidade. Esses conteúdos, ele vai dizer que são as representações místicas coletivas, primitivos, descritas lá pelo Levi-Bru, né, na antropologia, bem como os conceitos gerais usados pelas pessoas cultas de direito, de Estado, religião, ciência e etc., né? Mas ele vai dizer ainda que não apenas os conceitos e as concepções devem ser designados de coletivos, mas também os sentimentos, né? E aí ele usa de novo o Levi-Bru, porque ele fala que o Levi-Bru mostra como nos primitivos as representações coletivas elas apresentam ao mesmo tempo sentimentos coletivos. Por causa desse valor coletivo do sentimento, o Levi-Bru acabou denominando ela de representações místicas coletivas, porque essas representações elas não são apenas intelectuais, mas também emocionais. O Jung diz ainda que na pessoa culta misturam-se certos conceitos coletivos com sentimentos coletivos. Por exemplo, com a ideia coletiva de Deus, de direito ou de pátria, né? E o caráter coletivo, ele não convém só a elementos ou a conteúdos psíquicos particulares, mas também a funções. Por exemplo, o pensamento como uma função global, ele pode ter um caráter coletivo enquanto ele for um pensamento de valor geral, de acordo com as leis da lógica, né? Então seria um pensamento coletivo. Também o sentimento, ele pode ser coletivo em sua função toda, enquanto, por exemplo, ele for idêntico ao sentimento geral. Em outras palavras, ele for idêntico às expectativas gerais, correspondendo, por exemplo, à consciência moral de toda uma coletividade, por aí vai, né? Também podem ser coletivos a sensação, o modo de perceber pelos sentidos, ou a intuição, que são peculiares a um maior grupo de pessoas também. Então, o contrário de coletivo para ele vai ser individual. Então, assim, coletivo é tudo isso que a gente puder colocar como não sendo uma aquisição pessoal, algo que ficaria, talvez a palavra impessoal seja mais interessante para a gente. Por exemplo, quando o Jung fala de inconsciente coletivo, talvez a gente poderia pensar de inconsciente impessoal. Talvez seria uma definição mais precisa aí. Então, o coletivo é isso que não pertence a uma pessoa só, mas a uma coletividade, que está ligada a essa característica comum entre muitas pessoas aí.